Muitos dos deuses da Grécia eram conhecidos por sua prolífica criação de filhos. Não era incomum que um deus tivesse dezenas de filhos. E Zeus não era o mais viril de todos os deuses. Dizem que seu tio Oceano, por exemplo, foi pai de 1000 ninfas sozinho. Zeus era, no entanto, conhecido pela importância de seus filhos. Os filhos de Zeus destacam-se como algumas das figuras mais célebres da mitologia grega. Os antigos gregos, principalmente os membros das classes dominantes, deram grande importância à sua ancestralidade. O fato de que tantos deles pudessem traçar sua árvore genealógica até um rei dos deuses era mais do que uma fonte de orgulho. Zeus era o pai de deuses, heróis e reis. Embora sua esposa tenha feito de tudo para impedi-lo de gerar tantos filhos com outras deusas e mulheres mortais, o Senhor do Olimpo era conhecido tanto por sua descendência variada quanto por sua realeza. De grandes deuses a reis esquecidos, os filhos de Zeus deixaram sua marca no mundo grego. Oficialmente, Zeus era casado com sua irmã Hera. Enquanto alguns de seus filhos, como Hera, nasceram antes de sua união, muitos mais nasceram depois que Hera se tornou sua esposa. O casamento nem sempre foi feliz. Hera inicialmente recusou seus avanços, embora eventualmente tenha se casado de boa vontade. Seu marido, entretanto, era um conhecido namorador. O rei dos deuses teve dezenas de casos, amantes e filhos ilegítimos ao longo dos tempos. Cada caso e o nascimento de cada filho incitou ciúme e ódio em Hera. Os filhos de Zeus, em particular, ganharam sua ira. Enquanto os filhos nascidos eram inocentes em seus próprios nascimentos, Hera via cada um como uma ameaça para o seu próprio filho, Ares. Hera, por sua vez, teve 2 filhos. Se dizia que Éfesto, seu outro filho, nasceu da sua própria vontade de ser mãe e sem o envolvimento de um pai, tornando Ares o único filho nascido do casamento de Zeus e Hera. Apesar dessa posição, Ares estava longe de ser o filho favorito de seu pai. O deus da guerra era, por natureza, briguento. Ele existia para incitar o conflito e se deliciava com o caos e o derramamento de sangue de uma batalha. Embora o próprio Zeus fosse conhecido por seu temperamento, a natureza guerreira de Ares frequentemente ia contra o papel de Zeus como patrono da justiça e da ordem social. Todo filho nascido fora do casamento se tornava para Hera outra ameaça à posição de Ares na hierarquia do Monte Olimpo. Hera tinha boas razões para acreditar que seu marido favoreceria outros filhos em vez de Ares, e seu ciúme geralmente nascia da experiência. Alguns dos filhos favoritos de Zeus nem mesmo nasceram como deuses. Muitas das mulheres com quem Zeus teve casos eram mortais. Seus filhos geralmente nasceram com qualidades suficientes do pai para torná-los verdadeiros heróis. Provavelmente o mais famoso dos filhos mortais de Zeus foi Hércules. Ele também se destacou por se tornar imortal e bem-vindo no Olimpo como um deus. Durante seu tempo na Terra, Hera se esforçou para tornar a vida de seu enteado o mais difícil possível. Ela até enviou um par de serpentes para matá-lo, quando ele ainda era um bebê em seu berço. Quando Hércules chegou à idade adulta, Hera lançou um feitiço que o fez matar sua própria esposa e filhos. Os famosos 12 trabalhos foram uma tentativa de assassiná-lo a todo custo. Quando Hércules finalmente morreu devido a um terrível acidente, ele foi levado ao Olimpo para se sentar ao lado de seu pai. Surpreendentemente, Hera parecia mais tolerante com o divino Hércules do que com o herói mortal. Ele se casou com a filha dela, Hebe, e teve uma vida doméstica pacífica entre os deuses. Sua mãe, Alquimene, era neta de Perseu. O herói mais famoso de sua época também foi um dos célebres filhos mortais de Zeus. O filho de Zeus e Danae é mais lembrado por matar Medusa, a mortal Górgona. De todos os filhos mortais de Zeus, Perseu e Hércules foram indiscutivelmente os mais famosos e talentosos. Hércules pode ter ultrapassado a fama de seu bisavô em grande parte porque ele podia contar Zeus tanto como seu pai quanto como seu tataravô, dando-lhe uma porcentagem ligeiramente maior de linhagem divina. Os heróicos filhos mortais de Zeus tinham seu favor, mas nenhum filho era tão amado por Zeus quanto os olimpianos. Enquanto Ares era frequentemente ignorado ou até mesmo desacreditado por seu pai, Apolo, Dionísio e Hermes eram sempre considerados seus filhos favoritos. Ele os elevou a altos cargos na hierarquia dos deuses.
Apolo era filho da titã Leto e irmão gêmeo de Ártemis. Antes de seu nascimento, Hera foi avisada por uma profecia de que o filho de Leto seria favorito por Zeus. Mesmo ela tentando impedir Leto de dar à luz de todas as maneiras que podia, até mesmo mantendo a titã como refém, Hera não foi capaz de impedir que Apolo e Ártemis viessem ao mundo. Desde o momento em que nasceram, ficou claro que os gêmeos seriam deuses poderosos. A deusa Ártemis às vezes era retratada como sendo adorada por seu pai, especialmente em sua juventude. Mas Apolo alcançou grandes alturas no Olimpo, tornando-se visto como um deus quase nacional do povo grego como um todo. Seu meio-irmão mais novo, Hermes, conquistou o respeito de Zeus por meio da inteligência. Hermes, filho da ninfa Maia, nasceu em segredo. Zeus tinha conseguido manter suas visitas a Maia em segredo de sua esposa e dos outros deuses. Dessa forma, ninguém soube quando ela deu à luz. Hermes era esperto e sagaz. Na primeira noite de sua vida, ele rastejou de seu berço enquanto sua mãe dormia e roubou o gado valioso de Apolo por capricho. O filho mais velho de Zeus só foi capaz de rastrear o ladrão por causa de seus dons proféticos. E mesmo Maia não conseguia acreditar que seu filho recém-nascido fosse capaz de tal travessura. Apolo levou o bebê ao Olimpo para ser julgado por seu pai, mas o plano não correu como planejado. Em vez de ficar zangado com as más ações do jovem deus, Zeus ficou encantado com a sagacidade e o humor de seu novo filho. Apesar de seu talento para criar problemas, Hermes foi recebido pelos olimpianos como um dos seus. Ele se tornou mensageiro e arauto de Zeus, tendo autoridade para falar em nome de seu pai. E apesar do começo difícil, Hermes e Apolo também se tornaram amigos. O presente da lira recém-inventada suavizou qualquer raiva que Apolo sentia pelo roubo de seu gado e estabeleceu o irmão mais velho como deus da música e da poesia. Enquanto Maia mantinha a gravidez em segredo de Hera, Semele não teve tanta sorte. Hera enganou a garota humana para ver Zeus em toda a sua glória divina, resultando em sua morte imediata. No entanto, Hera não pôde evitar o nascimento do filho de Semele. Zeus costurou o feto em sua própria perna, cortando Dionísio quando chegou a hora do seu nascimento. Apesar da natureza mortal de sua mãe, Zeus deu as boas-vindas a Dionísio no Monte Olimpo como um deus. Ele era o deus do vinho, da festa e da alegria. Hera tentou destruí-lo novamente, amaldiçoando-o como loucura como fizera com Hércules. Dionísio vagou pelo mundo, espalhando seu presente de vinho para todas as pessoas que encontrou. Dionísio acabou sendo curado de sua insanidade temporária, embora a loucura sempre fizesse parte de suas festas infames. A esposa de Zeus foi forçada a aceitar que mais um dos filhos de seu marido havia sido bem-vindo na companhia dos olimpianos e era mais amado do que seu próprio filho Ares. Nem todos os filhos de Zeus eram heróis ou deuses. Entre os filhos mortais e semideuses de Zeus, vários ainda deixaram sua marca no mundo grego. Dezenas de supostos filhos de Zeus se tornaram reis e ancestrais de nações inteiras. Às vezes, essa linhagem era uma questão de lenda local, mas muitas vezes era uma crença estabelecida e amplamente difundida em toda a região. Uma lista incompleta dos filhos reais de Zeus ainda é uma visão geral da Grécia e do Mediterrâneo. Praticamente todas as terras da região podiam traçar sua herança governante até um senhor do Olimpo. A lista dos filhos de Zeus que se tornaram reis ou estabeleceram novas cidades é longa. Netos adicionais e novas gerações vinculariam virtualmente todas as cidades e estados e terras estrangeiras conhecidas pelos gregos a Zeus. Havia uma boa razão para tantas cidades e nações alegarem terem sido fundadas pelos filhos e netos de Zeus. Além de uma crença de que os filhos de um deus estavam destinados por nascimento a serem líderes, essa linhagem também deu legitimidade à reivindicação do poder de uma família governante. Zeus era o rei dos deuses, a maior autoridade do cosmos. Ser descendente de Zeus significava que a reivindicação de poder de um rei era baseada na herança divina, não em leis mortais mais fracas. Quando o rei reivindicava que sua árvore genealógica não remontava apenas a um deus, mas ao rei do Olimpo, isso fortalecia sua reivindicação de poder. O sangue divino correndo por ele, mesmo que diluído após muitas gerações, dava a ele um direito maior de governar do que alguém de origem puramente mortal.
O mesmo vale para cidades e países inteiros. A afirmação de que um lugar foi estabelecido por um filho ou neto de um deus implicava que o próprio Deus favorecia os habitantes e governantes daquela cidade como seus descendentes. Em muitos casos, é óbvio que a suposta descendência de Zeus foi uma invenção de eras posteriores e não uma crença de longa data. Colônias mais novas, por exemplo, às vezes reivindicam origens divinas antigas na tentativa de estabelecer maior autoridade e legitimidade. Um dos exemplos mais famosos disso foi o herói romano Enéas. Em um esforço para estabelecer suas origens antigas e vincular-se ao passado grego, os primeiros romanos pegaram emprestada a figura de Enéas da Ilíada e criaram uma lenda, na qual o filho de Afrodite viajou para o oeste para fundar Roma. Enéas se casou com Lavínia, filha do filho de Zeus, Latinos. Sua primeira esposa, Creusa, era filha do rei Príamo de Troia e da deusa Écuba. A criação do mito de Enéas deu aos romanos a reivindicação de uma herança que incluía 3 divindades principais do panteão greco-romano e o lendário rei de Troia. As reivindicações continuaram quando os primeiros reis de outras terras europeias, como a Grã-Bretanha, reivindicaram seus próprios ancestrais dos filhos de Enéas. A ideia de reivindicar um deus, especialmente Zeus, como ancestral dos reis, ajudou a estabelecer monarquias baseadas na autoridade divina, bem como na linhagem mortal. Os mitos gregos foram escritos ao longo de um período de quase 1000 anos, com tradições orais que datam muito antes mesmo dos primeiros registros escritos. Além disso, variações locais das lendas levaram a mais discordância entre as histórias transmitidas. Como resultado, não há uma lista completa ou definitiva dos filhos de qualquer um dos deuses gregos, incluindo Zeus. Muitas das figuras que foram consideradas seus filhos por um escritor receberam um pai diferente em outra fonte. Alguns dos filhos de Zeus são mencionados apenas uma vez nos textos que sobreviveram, tornando ainda mais obscuro se eles foram amplamente considerados como figuras mitológicas ou se surgiram da imaginação de um único escritor. Uma das melhores ilustrações da obscura ascendência de alguns dos filhos de Zeus pode ser vista na história de Leda e seus 4 filhos. Leda era uma mulher humana casada com o rei Tiandareus. Na versão mais comum de seu mito, Zeus veio até ela na forma de um cisne. Leda botou vários ovos dos quais seus filhos nasceram. Tendo um marido mortal e um amante divino, presumia-se que metade de seus filhos pertencia a Tirandareus e metade a Zeus. Não há acordo entre as fontes sobre quais filhos foram gerados por cada um. No entanto, não há nem acordo sobre quantos filhos Leda teve dessa forma ou quais eram seus nomes. A maioria das versões da história se baseou em 4 crianças nascidas dos ovos de Leda, 2 meninos e 2 meninas. Os meninos, Castor e Pólux, eram frequentemente ligados como gêmeos. Suas filhas, Clitemnestra e Helena, tornaram-se rainhas famosas. Helena, cuja fuga com Paris desencadeou a Guerra de Troia, foi considerada por alguns escritores como sendo totalmente mortal, enquanto outros a trouxeram ao Monte Olimpo como uma deusa totalmente reconhecida. Os 4 filhos de Leda fornecem apenas um exemplo de como pode ser difícil determinar quais personagens da mitologia grega podem ser adequadamente descritos como filhos de Zeus. Todos 4 figuraram como destaque nos mitos da Guerra de Troia, e os gêmeos passaram a desempenhar um papel na mitologia fundadora de Roma. Mas mesmo entre essas figuras conhecidas, é impossível dizer com certeza quem tinha linhagem divina. Zeus não gerou apenas filhos. Por mais numerosos que fossem seus filhos homens, ele tinha ainda mais filhas. Muitas foram agrupadas em irmandades. As moiras e as deusas das estações eram todas consideradas suas filhas, assim como as 9 musas. Por mais importante que seus filhos deuses fossem, as deusas que ele gerou eram igualmente reverenciadas. Além de Ártemis, Atena e Perséfone, desempenharam papéis fundamentais na mitologia grega. Embora seus filhos humanos frequentemente se tornassem reis, muitas de suas filhas eram rainhas. Algumas mais tarde se casaram com outros deuses, vinculando-as ainda mais à confusa árvore genealógica do Olimpo. Uma coisa que permaneceu consistente, entretanto, foi que os filhos que Zeus teve com Hera nunca foram tão amados quanto seus favoritos entre os filhos de suas amantes. As filhas de Hera, da cruel Eris, a amorosa Hebe,
nunca alcançaram a fama de Atena ou Helena de Troia. Zeus era casado com Hera, mas era famoso por seus muitos casos extraconjugais. Como resultado de suas muitas infidelidades, ele foi pai de dezenas, se não de centenas de crianças. Hera costumava revelar seus ciúmes sabotando as amantes de Zeus, seus filhos ou ambos. Muito do seu ciúme foi alimentado pela preferência que Zeus parecia mostrar por seus outros filhos, ao invés do próprio filho de Hera, Ares. 2 dos maiores heróis da Grécia eram filhos famosos de Zeus. Perseu e seu bisneto Hércules eram descendentes do rei dos deuses e de uma princesa mortal. 3 de seus filhos favoritos foram aceitos como deuses do Olimpo ao nascer, mesmo que suas mães fossem de uma posição inferior. Apolo, Hermes e Dionísio eram todos filhos de Zeus, que se tornaram figuras centrais no panteão grego. Além de seus filhos mais conhecidos, dezenas de reis eram considerados filhos e netos do rei dos deuses. Seja como for, os casos extraconjugais que Zeus teve ao longo dos mitos gregos nos deixaram com infinitas possibilidades e teorias sobre sua linhagem. Por mais que tentamos conhecer e listar todos os seus filhos e filhas, sempre haverá dúvidas e contradições. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!